Uma entrevista recente do Ben Shapiro tem recebido muita atenção. Caso você não tenha visto, o Ben teve uma discussão calorosa com Andrew Neil da BBC e foi embora no meio da entrevista. You know, I'm not inclined to continue an interview with a person as badly motivated as you as an interviewer. So I think we're done here. I appreciate your time, sir. All Thank right, you so well, much. O Ben não é nenhum novato nesse tipo de discussões, então foi surpreendente ver quanta gente disse que ele perdeu ou até mesmo que foi destruído. Por isso, nesse vídeo, nós vamos analisar o que deu errado para ele e repassar 4 coisas que você pode fazer para não passar vergonha em uma discussão. Então, primeiro, precisamos falar sobre linguagem corporal e padrões discursivos. Porque mesmo que a gente não pense muito nisso, estes são 2 dos fatores mais importantes na construção de uma conversa. E existem 2 tipos principais de comportamento que você vai encontrar ao longo da vida: argumentativos e colaborativos. Argumentativo é quando você está querendo ganhar da outra pessoa. Colaborativo é quando vocês estão buscando um mesmo objetivo. Na entrevista do Ben Shapiro, podemos ver vários exemplos desse estilo argumentativo. I just asked you a question. And I asked you a question. You failed to answer a single one of mine. Frankly, I find this whole thing a waste of time. Vamos começar pela postura do Ben. Durante a entrevista, ele se inclina várias vezes para frente e tende a baixar a cabeça. Compare isso com a postura do Jordan Peterson em sua entrevista com a Cathy Newman. Vemos que o Jordan se inclina para trás em uma postura muito mais relaxada. Se inclinar para trás aparenta ser mais colaborativo, porque sinaliza que você não está em modo de lutar ou fugir e que você não se sente ameaçado. Então a outra pessoa sente que pode relaxar, porque nada de ruim vai acontecer. Se inclinar para frente sinaliza que a outra pessoa precisa ficar de olho em você e que você está em um estado de prontidão. Agora, isso nem sempre é algo ruim. Sem os outros sinais, se inclinar para frente demonstra que você está interessado. Mas se você está em uma conversa que está começando a ficar tensa, adotar uma postura mais relaxada pode ajudar a evitar uma discussão. E outra coisa que você vai perceber na linguagem corporal do Ben é que ele muitas vezes dá um sorriso debochado. Medicare for all, $15 minimum wage, Georgia, new abortion laws. Ben Shapiro destroys transgenderism. Em um sorriso genuíno, os olhos se contraem, enquanto o resto do seu rosto, com exceção da sua boca, se encontra relaxado. E às vezes, até sua mandíbula vai estar um pouco aberta. Nós interpretamos esses sorrisos genuínos positivamente, porque primeiro, é difícil fingir a contração dos olhos, então você sabe que é de verdade. E segundo, porque fica estampado, não dá para esconder um sorriso. Agora, um sorriso debochado gera uma contração parcial, e isso pode acontecer quando você está tentando segurar o riso. E normalmente pode ser interpretado pelas outras pessoas como se você achasse que é superior. E a pessoa que está vendo esse sorriso normalmente não gosta disso. Smirk at me and you can laugh at me. I'm not smirking. Se você estiver numa situação com alguém irritado, não dê esse sorrisinho. Tente não esconder suas emoções e demonstre claramente no seu rosto o que estiver sentindo. Se você vai sorrir, sorria. Se não for, se controle. Segurar o sorriso provavelmente vai irritar a outra pessoa. E outra coisa que pode gerar mais comportamentos argumentativos do que colaborativos é a sua forma de responder às perguntas. Você pode ser literal ou ser brincalhão. Não tem nada de errado em responder de forma literal, especialmente quando as coisas estão indo bem. Mas quando você está em uma discussão, ser brincalhão costuma ser muito mais vantajoso, porque mostra a outra pessoa que você não está só focado em pontuar a cada frase dita, e você também desvia a atenção dos pontos mais conflituosos, como o Russell Brand faz nesse próximo trecho. Gandhi, go! I hope that's not your message to Gandhi and the people of India. It's funny though because I travel a lot. All these people are at work, are they? Yeah, they're working. They're just at work. Well, no. Work more quietly! Aliás, atendendo aos pedidos de vocês, em breve nós vamos fazer uma análise completa dessa entrevista do Russell Brand aqui no canal. Agora, o ponto disso é que, se alguém está tirando sarro de você e o clima começar a ficar tenso, tente fazer uma piada, como o Russell fez. Por exemplo, imagine se o Ben tivesse tido a mesma atitude nesse próximo diálogo. Why are you picking out random YouTube videos put up by people who are not me? Are you, and then attributing the titles to me? O Ben poderia ter implicado com o Andrew por ele não saber como a internet funciona. Se ele tivesse feito isso de uma forma leve, com um sorriso genuíno, iria criar uma separação entre os pontos frustrantes de discórdia e esse momento, que provavelmente suavizaria tudo que viesse depois. Outra coisa que vemos frequentemente no Ben é que ele fala muito rápido. If you want to read the book and critique the book, why don't you read and critique the book? If you want to critique me, you can think whatever you want of me. Why don't you just frankly, try and I don't answer care. the I don't questions? frankly give a damn what you think of me since I've never heard of you. Falar rápido não é algo necessariamente errado, mas isso combinado com as outras coisas pode te levar em uma direção que você não quer ir. A vantagem de falar devagar em situações de conflito é que dá tempo para as pessoas absorverem as suas ideias, porque não se sentem atropeladas por elas. Ao falar rápido, parece que você está forçando suas ideias nos outros, e ficam sem tempo para absorver, refletir ou reagir.
E quando os outros não têm tempo para responder, isso pode fazer eles se sentirem burros, como o Joe Rogan explica. Ben talks super fast because when he talks super fast, it's really hard to keep up with him. And he sounds smarter than you. Like he's very smart and articulate, and he talks fast. So it's like, woo, it's hard to handle. E obviamente, quando alguém se sente burro na sua presença, é menos provável que essa pessoa queira colaborar com você. Agora, além de falar rápido, a voz do Ben também permanece sempre monótona, em termos de entonação. Yes, I would vote for Mr. Trump if it were a race between Biden and Trump, because I think that the damage that President Trump has done to the country on a character and rhetorical level. Isso é um hábito comum do Ben, e não tem nada de errado nisso. Isso até serve para o propósito do que ele normalmente faz quando está discutindo, que é ser rápido na hora de argumentar. Ele não usa inflexões mais suaves para mudar seu tom de voz. A gente costuma usar esse tipo de inflexão suave quando queremos que os outros se sintam à vontade perto da gente. Agora, uma mudança no tom de voz também pode ser usada no final de uma afirmação para mudar completamente algum sentimento, como Jordan Peterson fez ao responder à pergunta da entrevistadora nesse trecho. You don't believe in equal pay? No, I'm not saying that at all. Imagina se ele tivesse dito a mesma coisa, mas dessa forma. Não, não é isso que eu estou dizendo, de forma alguma. Isso soaria muito mais argumentativo, porque essa entonação descendente no fim dá a entender que você está dando uma ordem e que você não está se sentindo muito bem com essa situação. Quando a gente usa uma entonação ascendente, parece mais uma pergunta ou um convite. A ideia é que não vale a pena usar somente um tipo de entonação. Claro que existem momentos para se usar somente a entonação ascendente ou descendente, e na maior parte das vezes isso é algo instintivo. Mas em uma discussão, é mais vantajoso usar essa entonação ascendente, se você quiser criar um clima menos combativo. E tendo dito isso, é importante perceber que o Andrew Neil também estava se expressando com a mesma linguagem corporal e tom de voz ao longo dessa entrevista. Is this so hard for you? Why can't you just be honest? Mr. Seriously, Shapiro, it's a serious question. Mr. Shapiro, if you only knew how ridiculous that statement is, you wouldn't have said it. Vemos nesse instante que os dois partiram para a conversa de um jeito que, obviamente, iria levar ao que a gente pode chamar de uma discussão calorosa. E quando você está na TV, isso pode ser uma vantagem. Isso pode te dar a chance de humilhar seu oponente e ficar famoso no YouTube. Mas para a maioria de nós, a melhor forma de resolver uma discussão é encontrar pontos em comum antes do clima ficar muito tenso. Então busque esse estilo colaborativo e desmonte a tensão antes que o diálogo se transforme em uma briga. E o que determina se uma tensão vai virar uma briga explícita é a sua mentalidade antes de entrar em uma discussão. Às vezes, você sente que duas pessoas estão no mesmo time ou em times diferentes. Quando você tem o mindset de estar no mesmo time do que a pessoa com quem você está falando, o seu objetivo é tentar achar pontos em comum. Não importa necessariamente a forma como você alcança isso. Mas quando vocês sentem que estão em times diferentes, o objetivo é vencer, e o outro precisa ser destruído ou concordar com a sua posição original. E se você não tem certeza qual é o mindset da outra pessoa, eu sugiro que você presuma, até o último momento possível, que vocês estão no mesmo time. Isso, em parte, significa que você precisa ser generoso ao tentar imaginar as motivações da outra pessoa. Não tente adivinhar o que estão pensando e insistir que você sabe o motivo de estarem agindo de tal forma, como o Ben fez com Andrew nesse trecho. Why don't you just say that you're on the left? Is this so hard for you? Why can't you just be honest? Como o Ben não acredita no que o Andrew diz, ele fica irritado, vendo isso como mais um exemplo da mídia ser sempre contrária às suas posições, algo que ele sente que acontece com frequência. Mas esse apresentador, na verdade, tem uma longa trajetória de posições conservadoras. Se você analisar outras entrevistas dele, você vai ver que ele usa o mesmo tipo de questionamentos fragmentados com pessoas de esquerda. O Ben estava errado, e isso é um bom motivo para você não presumir más intenções no outro, ou tentar ler sua mente. Frequentemente, não importa quão seguro você esteja, você vai estar errado. E uma desvantagem disso é que você afasta as pessoas, como a gente viu na análise que fizemos da Brie Larson. Is that like a personal attack or something? Pior ainda, presumir que o outro está mal intencionado em meio a uma discussão argumentativa reforça a ideia de que vocês estão em times diferentes. Você começa a enxergar as coisas do seu jeito e até rotula a outra pessoa. E a discussão vira um ataque verbal que normalmente acaba em insultos. E a diferença entre um insulto e um argumento é que um insulto fala sobre o indivíduo e não sobre o conteúdo que ele expressou, com o objetivo de provar superioridade ao invés de encontrar um território comum, como você pode ver nesse trecho. The fact that I'm popular and no one has ever heard of you. Além de ofender as pessoas, os insultos na verdade tornam a situação pior para você, porque eles não dão à pessoa a oportunidade de ficar bem contigo se ela acabar mudando de opinião e concordando com você. É muito mais benéfico você construir um caminho para voltar a uma conversa civilizada e convencer a outra pessoa a enxergar as coisas do seu jeito, sem que ela se sinta envergonhada. O Russell Brand faz isso ao não criticar o apresentador da MSNBC diretamente,
Ao invés disso, ele fala sobre pessoas que interpretam de forma equivocada o discurso dele de propósito, mas faz isso falando na terceira pessoa. Isso é como dar um tiro de aviso, para dar ao apresentador a chance de mudar a tática sem precisar ficar explicitamente envergonhado. In all of those different disciplines, the thing I enjoy most is stand-up comedy because you're direct with your audience. You can't be misinterpreted, people can't get confused. You know what happens if you work in media? People like to change the information so that it suits a particular agenda. If you're in a room with people, then what you're saying is clear. If you say something that people are confused about, you can explain it to them then. If you say something as a joke, people can't pretend that you're saying it seriously. So I like having direct communication with people because I believe people are very, very intelligent, but the information gets manipulated a lot and people like to cause, like, you know, fake stirs and stuff. Compare isso com Ben, que de fato começa a insultar o entrevistador. E tente imaginar alguém concordando com você depois que você diz algo assim. You know, honestly, this is a giant waste of time. O que eu quero dizer é que mesmo que você tenha um ótimo fora para dar, não insulte a outra pessoa. Isso não vai te ajudar. Mas digamos que seja tarde demais, você já tenha se insultado e agora estejam em uma briga verbal. Foi aí que o Ben realmente perdeu a razão. E foi por isso que muitas pessoas acharam que ele foi destruído e não tem nada a ver com as questões que estavam debatendo. Porque quando você entra em uma briga verbal, as regras do recreio é que valem. A qualidade dos argumentos não importa. O que importa é quem age como se estivesse ganhando. E existem várias características que a gente, como espectador, procura para avaliar isso. Primeiro, a gente tenta ver quem está menos afetado a nível emocional. Em geral, quem vence o bate-boca é quem fica mais calmo, porque essa pessoa está satisfeita com a sua posição atual. Então, quando a gente vê uma pessoa perder a cabeça, a gente presume que aquilo que foi dito sobre ela deve ser minimamente verdade. Então ela deve estar perdendo. Com as suas explosões emocionais, o Ben demonstra o quanto o Andrew está incomodando ele. I don't frankly give a damn what you think of me since I've never heard of you. Algumas pessoas usam as explosões emocionais para controlar uma situação, como o Conor McGregor, que parece ir de calmo a irritado e voltar a calmo. Mas na verdade isso é parte do jogo, ele não está realmente irritado. E a habilidade de ficar nervoso e rapidamente se acalmar é muito valiosa se você quer que pareça que você está vencendo uma discussão. O Tarantino demonstra isso muito bem em uma outra entrevista, entrando em uma discussão calorosa diante de uma pergunta sobre a violência presente nos filmes dele. It's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. And that's entirely your. Mas quando o entrevistador desiste e parte para um outro assunto, ele também segue em frente, sem olhar para trás ou parecer ter sido afetado por aquele assunto. I think I'm still in the sweet spot. Well, I hope. You know, that's up to everyone to decide. Então mantenha suas emoções sob controle, ou pelo menos traga elas de volta ao normal o mais rápido possível. E a segunda coisa que a gente procura para decidir quem de fato está ganhando a discussão é ver quem não parte para o ataque ou para desviar o assunto. Quando você sai do assunto atual da conversa, o público acha que você não tem uma resposta segura. E quando o Ben foge das perguntas e dá as costas ao Andrew, a gente fica com essa mesma impressão. You're lecturing me on Judeo-Christian culture after you call the pro-life position barbaric? A gente também procura ver quem está menos inquieto fisicamente. O Ben até que se sai bem nessa área, de manter a compostura. Ele respira fundo, mas a gente vê alguns indícios de desconforto virem à tona no final. Mas comparando com o Andrew, ele fica bem mais desconfortável em permanecer imóvel. To produce, that's my point, that you write about, Judeo-Christian culture and so on, but so much of what you've said in the past would seem to turn its back on Judeo-Christian culture. Em uma entrevista de muito confronto com Robert Downey Jr., o entrevistador fica extremamente quieto e Robert até comenta isso. Your foot's starting to jump a little bit. You better get to your next question. A quarta coisa que a gente procura é saber quem fica mais confortável em atropelar a fala do outro e quem está disposto a ceder o poder. O Ben começa a falar e permite que o Andrew interrompa várias vezes, enquanto ele o atropela com as palavras. Society is turning its back on Judeo-Christian values. What are those values? What are the values it's turning its back on? Isso não é uma regra racional, mas quando nós vemos uma pessoa dominar uma conversa dessa forma, nós presumimos que ela está vencendo. Então uma boa regra geral é você só falar quando tiver uma intenção firme de terminar as suas frases. Caso contrário, fique quieto e aguarde a oportunidade certa para argumentar com firmeza. Então eu espero que isso te ajude a entender o que aconteceu na entrevista do Ben Shapiro e como você pode evitar ter o mesmo destino na sua vida pessoal.
A gente tem vários outros vídeos relacionados a isso. O primeiro analisa com profundidade essa entrevista do Robert Downey Jr., se você quiser dar uma olhada. O segundo fala sobre uma entrevista recente da Brie Larson, analisando a questão de interpretar algo como má intenção. E o terceiro é sobre as melhores táticas do Ben Shapiro, porque pelo menos na opinião da internet, ele é quem costuma destruir os outros. E tem também a análise que fizemos do Russell Brand nessa entrevista que ele deu à MSNBC, se você quiser dar uma olhada. E se você estiver interessado em desenvolver sua confiança para saber como lidar com pessoas que buscam te derrubar em uma discussão, ou talvez você esteja se preparando para uma entrevista de emprego, apresentação ou uma situação importante, recomendo que você acesse o módulo sobre confiança da Universidade Carisma para desenvolver o seu próprio estilo de confiança e se sair bem nessas situações. Basta clicar no link que está na descrição. E para terminar, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos. Muito obrigado pelo apoio, nos vemos no próximo vídeo.